João Pedro, no mundo de hoje, de crise estrutural do capitalismo, como você mesmo afirmou, as classes trabalhadoras carecem de uma esquerda radical, como foi o movimento comunista no século passado, que se propõe e lute por uma alternativa anticapitalista? E complemento, por que há uma extrema-direita de massas, mas não uma esquerda revolucionária capaz de empolgar multidões? Bom, primeiro, eu não acho que há uma extrema-direita de massas. A extrema-direita organizou uma militância de classe média ideologicamente comprometida com o racismo, com o capitalismo. E ela consegue, então, por seus aparatos ideológicos, cooptar os votos dos pobres. É por isso que o Marx chamava a burguesia de classe dominante. Ele dizia: a burguesia é classe dominante não só porque ela é dona do capital, das fábricas, das terras. Ela se transforma em classe dominante da sociedade porque ela, através dos aparatos ideológicos, meios de comunicação, escolas, igrejas, rádios, etc., convívio social, ela impõe nos pobres as suas ideias. Então, os pobres acabam votando no Bolsonaro, no Miele, etc. Então, eu não concordo que hoje há um movimento de massas da classe trabalhadora fascista, como houve na Europa e no Japão na década de 30. Bem, segundo ponto. É evidente que a esquerda está em crise. A esquerda, fruto daquela derrota histórica da União Soviética, das ideias socialistas, ela refluiu e a esquerda cometeu um erro fundamental, que é parte da história, então não precisamos nós procurar quem é o culpado. Não se trata de culpado. É erro do período histórico, que a esquerda, em todo o Ocidente, pelo menos, priorizou a via eleitoral. E a via eleitoral é um dos espaços da luta de classe. Não estou desdenhando. Claro, todas as eleições nós temos que participar, começando lá pelo diretório acadêmico. Porém, a verdadeira força de uma esquerda é quando ela organiza a classe trabalhadora. Organizar significa ter núcleos, ter formação política e ter um programa de mudanças estruturais. Não? E isso nos faz falta. E essa falta é ainda mais sentida porque o período histórico é de crise do capitalismo, é de crise do imperialismo, é de crise da situação ambiental, ou seja, da vida no planeta. Então, mais do que nunca, você tem toda a razão, nos faz falta ter uma esquerda que tivesse um programa radical. E radical aqui também, a burguesia distorçou esse termo. Radical aqui no sentido de ir às raízes dos problemas. Então, tem que ser radical mesmo, no sentido de que tem que propor mudanças estruturais. E nós estamos convencidos. O capitalismo, como eu disse no início, não resolve mais os problemas da população, da classe trabalhadora, das maiorias. Então, para ser de esquerda, é preciso apresentar propostas anticapitalistas, pós-capitalistas, que acenem para um projeto de superação da exploração, se quiserem, como um termo genérico. E eu aqui não cairia no rótulo, então tem que ser um programa socialista. Não importa o rótulo que você for dar a esse programa de superação do capitalismo, porque às vezes também as palavras são manipuladas pela própria burguesia ou mal interpretadas. O que eu acho é que a esquerda precisa urgentemente, no Brasil, na América Latina e no mundo, ter um programa de superação do capitalismo, que signifique solução para os problemas das maiorias. E os problemas das maiorias só terão solução com mudanças estruturais na forma de organização, do modo de produção e do Estado burguês que nós estamos vivendo. Mas ainda não é majoritária na esquerda mundial e também na esquerda brasileira a ideia de que a alternativa possível é uma reforma
dentro do sistema? Eu acho que isso é uma ilusão. Eu acho que confundem a ideia de disputar a eleição, que é necessário, tá? Com a ilusão de que, com pequenas reformas, você vai melhorar as condições de vida. Eu acho que, lamento, é claro que muitos militantes de esquerda que estão em governos acabam sendo engolidos por esse modus operandi, mas é uma ilusão. Com pequenas reformas, nós não vamos melhorar as condições de vida do nosso povo. E se quiser, vou te devolver com uma provocação. Bolsa Família é necessária? É muito necessária, para que os pobres brasileiros se alimentem. Mas ela não resolve os problemas da fome. Porque os problemas da fome, historicamente, só vão ser resolvidos com mudanças estruturais na produção de alimentos, que é a soberania alimentar, e na garantia de emprego e renda para essa população. Então, você imagina quantas gerações vão ter que ainda esperar pela Bolsa Família, né? A Bolsa Família é uma medida reformista necessária, mas ela tem que ser de emergência, ela não vai resolver o problema da fome do povo brasileiro. Câmbio! E para de me provocar.